O ato de adotar é um gesto muito nobre e não é para qualquer um. Abrigar um filho que não tenha seu DNA, mas dar a ele o mesmo amor que este teria. Não é algo tão fácil quanto parece. Não é uma caridade onde você simplesmente ajuda crianças. É uma demonstração de amor e relação de afeto entre os que sonham em ser pais. No Brasil, não há custos para adotar, mas exige tempo e dedicação. Ao contrário do que muitos pensam, existem muitas regras no processo de adoção, coisas que nem passam pela nossa cabeça, pois parece algo tão simples, mas é necessário ter muita paciência e força de vontade. Em casas de abrigo, existem crianças e adolescentes até os 17 anos, mas muitos sofrem muito com o abandono e só saem de lá quando se tornam independentes, muitas vezes se tornando uma pessoa revoltada. As crianças são muito carentes, necessitam do amor de seus pais, mas infelizmente existem muitos casos onde não são assumidas todas as responsabilidades. A criança acaba abandonada e tendo que retornar ao abrigo. Por isso, a adoção não é para qualquer um. É preciso estar ciente de todas as responsabilidades e dar todo amor e carinho a uma pessoa que precisa e necessita de você. Boa tarde. Bem, hoje eu vim aqui no Abrigo Casa Vida fazer uma entrevista em relação à adoção. Bem, qual que é o seu nome? Tatiana, eu sou assistente técnico da Casa Vida e o tema adoção é muito interessante porque desmistifica muito a realidade do abrigo, porque na maioria das vezes as crianças nem todas vão para adoção. Então faz de conta, Bruna, que você quer adotar uma criança. Qual é o primeiro procedimento? Você tem que ir numa vara da infância próximo da sua casa, ser maior de idade, né? Ter residência própria, morar lá, trabalhar, dar condições de vida para essa criança. E você vai fazer uma entrevista, ter um processo seletivo lá para poder chegar na adoção. Sempre foi uma vontade minha adotar uma criança, né? E quando eu e meu marido, a gente começou a planejar ter filhos, a gente começou, eu falei para ele dessa minha vontade de adotar uma criança. E ele falou que por ele tudo bem, ele gostou da ideia, nunca teve restrição a isso. E aí a gente iniciou o processo de adoção. Foi quando a gente decidiu que a gente ia ter filhos, né? Mas o processo no Brasil é um processo bem delicado. Você tem que entrar em contato com o fórum perto da sua casa. E aí você vai fazer entrevistas com os psicólogos e com o assistente social. Primeiro você preenche vários documentos nesse fórum, e aí eles vão te colocar para fazer um curso onde você vai encontrar outros casais ou pessoas que querem adotar, para você já ir entrando em contato com esse mundo aí da adoção. E aí depois que você faz esse curso, você retorna com toda a sua documentação, tem uma lista de documentos que o fórum pede. E depois de um tempo eles analisam, retornam para você fazer um outro curso. Depois que você faz esse outro curso, que é um curso direto no fórum, eles explicam como é o processo de adoção, falam como são as etapas. Depois que você faz esse curso, aí eles iniciam as entrevistas. As entrevistas são com psicólogos e com assistente social. Depois disso, aí sai a aprovação ou não do casal, tá? Depois que é aprovado, aí você realmente começa a entrar na fila. Aí você é chamado e lá você acaba vendo uma foto, um slide, um filme, e onde está aquela criança que eles vão te sugerir para ser o seu filho. Então, no caso, eu não tinha opção, para mim tanto faz, seria menino ou menina. Então, me optaram naquela faixa de etária da criança, e aí era uma menina. E ela tinha problemas de saúde na época. E aí eu aceitei. Antes de vir conhecê-la, eu já sabia todos os problemas de saúde que ela tinha.
antes de vir até aqui, Sim. certo? Aí eu cheguei aqui, de imediato eu não vou direto nela, Sim. para não criar expectativa nela, Sim. certo? Aí eu vou conhecer ela no meio de todo o grupo que está envolvido. Aí eu vou ver se eu tenho empatia, se eu gostei dela, se eu não gostei. Sim. Se a criança rapidinho se apega, tem um bom contexto, é mais rápido para fazer a adoção. Se a criança é uma resistência, aí é trabalhada, até poder fazer essa aproximação. E se os pais estão afim mesmo, vai chegar até os finalmente. Nosso repórter Bruno foi às ruas saber um pouquinho da opinião de algumas pessoas com a seguinte pergunta: então, o que é a adoção para você? Eu acho que é uma coisa muito legal, porque existem muitas crianças que não têm lares e são abandonadas pelos pais, e a pessoa que cogita adotar uma criança, eu acho isso muito legal. Não acho nada. Não tem nada demais adotar uma criança. Se a pessoa não tem filho nenhum, tem condições, por que não adotar uma criança? Eu sou totalmente a favor de adoção. Sim. Eu acho que existem muitas crianças que precisam de um lar, de um abrigo, de uma família. Eu acho que é um gesto muito nobre, eu acho que é uma coisa muito bonita. Acho que a adoção é uma coisa muito importante e é uma coisa assim, tipo, muito séria, porque no meu caso, eu fui adotado tanto por pai e tanto pela minha mãe. Então, ou seja, eu não conheço meu pai biológico nem minha mãe biológica. Então, assim, eu acho que a pessoa que adota, tipo, dá oportunidade de criar uma vida nova, entendeu? E, tipo, colocar essa pessoa de novo, dar um lar, entendeu? Acho que é uma coisa super importante, tipo, e é isso, cara. Oi, eu sou o Bruno, hoje eu vim fazer aqui uma entrevista com a Fabiana a respeito de adoção. E conta um pouco da sua história pra gente. Conto sim. Então a minha história, fui adotada com 3 meses, né? Era uma bebezinha. A minha mãe biológica, ela separou do meu pai, eles tiveram um relacionamento muito jovem. E a minha mãe, ela era sobrinha do meu pai adotivo. E a minha mãe adotiva, ela tinha um problema com alcoolismo. E na época eles pensavam assim, olha, se a gente adotar a bebê, quem sabe ela vai deixar, né, o vício, vai deixar a bebida. Aí eles iam visitar o meu pai biológico, porque eu não sei por quais motivos eu fiquei com o meu pai biológico. E aí ele acabou deixou eu ficar com os meus pais adotivos, né, o Pedro e a Alda. Minha mãe não deixou a bebida, ela continuou bebendo, e meu pai não... Ele não suportou a situação e ele acabou deixando a minha mãe também. Eu era pequena. Mas é isso, a parte da bebida foi uma parte muito, muito difícil, que quando eu lembro assim, ainda mexe um pouco comigo. Gustavo, tem como você contar um pouco dessa história pra gente? Sim. Então, meu nome é Gustavo, eu tenho 12 anos. Eu fui adotado quando eu era bebê ainda. Minha mãe foi pro Maranhão me buscar, né? Óbvio. Minha tia conhecia minha mãe quando trabalhavam numa fábrica de costura. E minha mãe falou que estava grávida de mim e que não tinha condições de ficar comigo. Então, ela falou pra minha mãe, falou pro meu pai primeiro, né, quando ele casou com a minha mãe, e perguntou se eles queriam adotar um filho, né, porque meu pai não tinha ninguém. E daí, eles me adotaram quando eu era bebê, me trouxeram pra cá e até hoje eu tô aqui. Muito interessante sua história, gostei de ouvir. E assim, quando você era criança, quais eram os seus maiores sonhos? Olha, sabe que pra mim essa é uma pergunta difícil. Porque quando eu era criança, assim, eu não pensava dessa forma, assim, qual é o meu sonho? Então, o meu sonho era eu chegar da escola e não ver minha mãe bêbada. Esse era o meu sonho. Era encontrar ela sem ter bebido aquele dia. Então, o meu sonho era pensar, vou voltar pra casa e eu espero que minha mãe não beba hoje. Esse era o meu sonho. É que eu sou muito novo, mas que eu tava conversando com a minha mãe, eu pretendia ir pra Inglaterra com 16 anos, morar com a minha irmã, fazer intercâmbio, né, pra me formar na medicina, né, porque eu gosto muito dessa área e quando eu crescer, se eu for médico mesmo, eu quero ter muito dinheiro e poder ajudar a minha família. Bem, e em relação às crianças, você se sentia, tipo, inferior a elas ou
por ser adotada, alguma coisa desse tipo? Não, de maneira alguma. Porque eu tinha mãe, assim como as outras crianças tinham. Pai eu não consegui conviver, né? Não deu para conviver, mas inferior não. O que eu sinto que pegou, que foi o que eu comentei já com você, Bruno, é a questão que eu não tenho a segurança que eu gostaria de ter e eu acho que está um pouco relacionada com essa história. Mas de inferioridade, não, de forma alguma. Ah, não, mas tipo, antes de eu fazer 12 anos, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu sofria, tipo, não é que eu sofria bullying, mas tipo, muitas pessoas me zoavam por eu ser adotada, entendeu? Falavam que eu não tinha pai, mãe, daí pra mim era ruim, eu não gostava. E qual que é a sensação de ser adotado pra você? Ah, mano, tipo, não tem sensação, porque pra mim, pai e mãe é quem cria, certo? Então, pra mim, tipo, eles são minha família de sangue. Não tem esse negócio de ser adotada. Se não fosse minha mãe e meu pai terem tomado a decisão de cuidar de mim, nem sei se eu estaria aqui ainda. Porque quando eu era bebê, quando eles me adotaram, minhas irmãs contam que minha alimentação era água e maisena e que eu tinha a cabeça assim cheia de furúnculo. Então, quer dizer, um bebê nessa condição, não sei se teria uma vida longa. Então, pra mim não é problema nenhum, não. Acho que foi a salvação da minha vida, foi a solução. Embora tenha tido aí uma trajetória um pouco difícil, mas foi a minha salvação. E você tem curiosidade de conhecer seus pais biológicos? Em algum momento já passou pela sua cabeça quem é que eles são? Por quê? Entendeu? Sim, antes teve uma vez, né, que minha mãe ela chegou em mim e falou que eu era adotada. Daí, tipo, eu comecei a chorar, né, mas depois passou. Depois a gente foi conversando, e ela me falou se eu tinha curiosidade de conhecer, né. Daí eu falei que eu tinha curiosidade de conhecer, porque são meus pais, né, e eu tinha curiosidade de conhecer meus pais, meus irmãos, minha avó. E como que você acha que você estaria se você não tivesse sido adotada? Eu acho que eu estaria magra, né? Porque, tipo, lá a gente é de uma família muito humilde, tá ligado? E a gente não... eles não tinham muito dinheiro pra comprar comida, essas coisas. E quem ajudava muito era meu avô, que ele trabalha no mercado e ele que dava os alimentos pra gente, entendeu? Daí foi isso que eu fiquei sabendo. Mas eu acho que se eu tivesse lá, eu não estaria desse jeito que eu tô, assim, estudando numa escola boa, tendo companhias boas. Essas coisas. A ficha tem muitas coisas para preencher, né? Você pode colocar se tem ou não doença, qual o nível de doença, se tem cor de pele, se a pessoa quer escolher a cor da pele ou não, se etnia, sexo, feminino ou masculino. Tem uma coisa assim que é um pouco mais assim pesada psicologicamente falando, que é os antecedentes daquilo que aconteceu com a criança, se a criança sofreu abuso sexual, se ela teve maus tratos. Né? Então, assim, tem uma lista de coisas para você escolher. A gente quase não restringiu nada. A gente colocou só a idade de 0 a 5 anos, mas a gente não colocou cor de pele, não colocou etnia, se alguma raça específica a gente não colocou. A gente colocou doenças leves, né? Tanto psicológicas como físicas. A gente colocou como opção também adotar 2 irmãos. Né? Então, se a gente restringisse, por exemplo, até 2 anos de idade, a gente não conseguiria, talvez, ter 2 irmãos, né? Porque talvez uma criança só. Não sei se daria tempo, pela idade, de chegarem 2 crianças. E a gente colocou até 5 anos, que é a idade que a gente acha que a gente consegue lidar melhor com a criança. Uma dúvida que eu tenho em relação às crianças que você disse de maior faixa etária, sabe? Certo. Tipo, esse lance deles devolverem as crianças, como que isso funciona? Então, essa é a parte mais triste. Então, assim, eu tenho 12 anos, eu fui para adoção e fui devolvida. Ela volta para o acolhimento. Algumas voltam para o acolhimento onde ela estava. Sim. Então, o que é feito? Ela faz um acompanhamento psicológico, faz terapia, faz todo um trabalho para melhorar, né, a sua perda, né, para poder entrar novamente nesse processo. Ou alguns têm chance de entrar no processo de adoção de novo. Outras não têm essa chance. E aí fica até os 18 anos no acolhimento. E aí vai ter que caminhar para a sua vida independente. Ora, vai ter que morar numa república, ora vai morar sozinho, ora, se tem muito problema de saúde,
vai morar numa casa de inclusão, depende do contexto dessa criança. Toda criança que chega no acolhimento é por problema de vulnerabilidade social, normalmente, né? Por algum problema de contexto. Drogadição, maus tratos, abuso, negligência. Então, tem vários de contextos até chegar nesse abrigo, certo? Então, não vem na porta. A gente tem uma rede ligada à hierarquia, né, de fórum, conselho tutelar, para poder chegar pra gente. Bem, e para finalizar aqui a entrevista, eu tenho uma última pergunta. Tem um caso de criança que, tipo, se revoltou por não ter sido escolhido ou algum caso desse tipo? Sim, principalmente aqueles que são os mais velhos, que têm... Qual que é a faixa etária? Que já passaram por aqui, então 14, 15 anos. Por quê? É difícil você entender que você ninguém te quis. Pensa assim, eu tô no abrigo desde pequena, por que não me quiseram? Por que eu não? Então, assim, aí você trabalha ele e diz assim, olha, você não teve chance de ter um pai e uma mãe, mas você pode constituir uma família, você pode ser uma mãe, você pode ser um pai. Aí começa um outro trabalho de conscientização que ele tem chance de ser alguém. Mas existe a revolta, sim. Vamos dar um exemplo de uma menina que tinha 5 irmãos. E só ela estava no abrigo. Porque ela tinha problema de saúde. Então, e a família não queria. É um contexto complicado, né? Problema de saúde sério. Que a gente trabalha com HIV, né? Que vocês sabem. E então, não aceitava. Então, que era só ela. Né? Porque era de um outro casamento. Então, assim, ela não entendia o porquê, só ela. Por que meus irmãos estão com a família? Por que minhas tias, né? E eu não. Então, teve essa coisa assim. Já teve, sim. É triste, mas teve. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. É mostrar que um solar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que neste caso o sangue é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. Gerar alguém na alma e não biologicamente, pois não tem biologia e nem lógica para explicar o amor de pai e mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Você me quis, você olhou pra sua própria criação com olhos de amor e compaixão. Você me quis. O processo de adoção foi o mais caro de todos. Ação e pra sempre vou.